Vem com a gente se conectar com a terra, com as pessoas, com as histórias que transformam a vida rural. Caminhos do Campo, todo domingo na RPC. Bom Dia Paraná. Oferecimento Dinâmica, sua loja multi-itens. E Eletrotraco, compre em até 21 vezes. Vamos! Olá, bom dia, Frigo! Bom dia, vem! Fique à vontade, sinta-se em casa, na casa aqui do Bom Dia Paraná, a partir de agora. Aquela conversa, aquela resenha, bom humor, leveza, a risada da Ana. E claro, muita notícia, até às 8h30 da manhã, fazendo companhia para você. E nesse janelão, a gente vai vendo a sexta-feira pós-feriado começar. A sexta-feira nascendo assim como o nosso jornalismo, que começa às 6 em ponto e vai até às 8h30, te entregando notícia apurada. E o que vai acontecendo ao longo do dia, a gente também vai trazendo aqui ao vivo, em tempo real, porque nossas equipes estão espalhadas por todas as regiões. A gente sempre gosta de lembrar, temos a maior equipe de jornalismo do estado, é o primeiro jornal a entrar no ar em todo o Paraná, já informando, conectando 399 municípios. Então, Ana, é muita gente para ser informada hoje, né? É muita gente para ser informada e a gente já vai começar direto com notícia, te convidando, inclusive, a participar desse grande time, dessa grande família, pelo aplicativo Você na RPC. A gente está sempre de olho, suas mensagens, suas fotos, aquele nascer do sol, um momento em que você está saindo de casa para o trabalho, tudo isso cabe no nosso aplicativo e daqui a pouco na nossa telinha. Ao vivo, um dos assuntos que a Alessandra Amaral conversa com a gente ao vivo. Aliás, ela fala um alerta importante, ela traz esse alerta importante para microempreendedores individuais. Alessandra, bem-vinda. Oi, Frigo, Ana, bom dia para você, para vocês, boa sexta para todos. Exato, tem microempreendedor individual recebendo mensagem de um suposto cancelamento do MEI. Só que isso é golpe, tá? São golpistas tentando roubar dados dessas pessoas. E a Receita Federal está fazendo um alerta. Daqui a pouco aqui no Bom Dia Paraná a gente volta explicando o que dizem essas mensagens e esse alerta da Receita, principalmente para esses microempreendedores individuais aqui do nosso estado do Paraná. Volto daqui a pouco com essas informações. O tutor de um pitbull que atacou coletores de lixo vai ter que se explicar para a polícia. Carla Yaren conta mais. Oi, pessoal, ótimo dia a todos que nos acompanham. Teve boletim de ocorrência confeccionado aqui na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Grossa, contra o proprietário desse pitbull que acabou atacando 2 coletores, durante a semana aqui em Ponta Grossa. Eles tiveram ferimentos nas mãos e também no antebraço e seguem com atestado médico, um caso bastante grave que foi flagrado pela câmera do caminhão. Imagem essa que nós mostramos com exclusividade aqui na tela da RPC. Eu trago todos os detalhes daqui a pouquinho. E mais um caminhão perdeu o freio e usou a área de escape. O Bom Dia Paraná fez um levantamento de quantos motoristas precisaram usar esse dispositivo na BR-376 só esse ano. E ainda sobre rodovias, a Polícia Rodoviária Federal está aumentando a fiscalização nos trechos de rodovias que cortam as cidades, como esse trecho aí de Guarapuava. Acidentes estão se tornando frequentes e mais graves. São colisão traseira ou transversal e mais da metade envolve motocicletas. Se for pegar a rodovia, não esqueça de ligar os faróis. Aumentou em 26% o número de multas aos motoristas flagrados sem as lâmpadas ligadas. Nesse tipo de situação, o risco de colisão ele aumenta muito, porque você diminui a percepção da distância do veículo à frente, Olha, e passa de 1 milhão o número de devedores do IPVA deste ano no Paraná. Sem pagar o imposto, o cadastro pode ser bloqueado. O contribuinte não consegue transacionar com o Estado. Então, por exemplo, se o contribuinte tem créditos no programa Nota Paraná e ele deseja resgatá-lo, se estiver nesse cadinho, ele não vai conseguir. E uma das nossas janelas se abre para Maringá, para esse amanhecer que está esplendoroso. Que lindo!
Pessoal, a prefeitura aí da cidade ia gastar mais de 4,5 milhões de reais com uma empresa que forneceria material didático, mas sem licitação. Aí o Ministério Público disse, peraí, ficou em cima e recomendou a suspensão desse contrato. Até que sejam realizados estudos mais aprofundados para se saber, né? Porque esse método intra-act, que é o utilizado por essa empresa, ele não foi suficientemente esclarecido ainda, né? Pessoal, a limpeza da caixa d'água aí na sua casa está em dia? Esse é um dos cuidados importantes na prevenção da dengue. É isso mesmo. Só que em mais de 30% das casas do Paraná, essa manutenção não está em dia. A gente já constatou casas que havia mais de 10 anos sem limpar a caixa, sem reservatório. Então vai acumulando sujeira no fundo, tem o risco de dengue também, né? Obras da ponte entre Guaratuba e Matinhos chegam na metade. Ana Flávia Silva vai trazer pra gente as informações ao vivo. Pois é, gente, chegaram a 50% as conclusões da obra da ponte de Guaratuba, com previsão de finalização em abril do ano que vem. Então tem mais um ano de obras ainda nesse empreendimento que tem um investimento de 387 milhões de reais. A gente vai trazer todos os detalhes sobre como está a obra nesse momento e as expectativas para os próximos meses. E tem um prazo importante que termina hoje. Ana Zampier. Oi, Ana. Oi, Frigo. Ótima sexta-feira. Estamos falando do Exame Nacional de Certificação das Competências de Jovens e Adultos. Oportunidade para aquele pessoal que não terminou o ensino médio, precisa dessa certificação. Inscrições vão até hoje. Mas amanhã está só começando, até 8h30. O Bom Dia Paraná traz todas aquelas informações que você precisa saber para começar bem o seu dia. Por falar nisso, nesse momento acompanhamos imagens ao vivo da capital dos paranaenses. Mais uma manhã gelada, 13 graus nesse momento em Curitiba. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com este e outros destaques. A prosa é com compositores que marcaram a nossa música sertaneja. Um festival de sucesso. E eu duvido você não cantar com a gente. César Augusto, Peninha, que honra! Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Márcia Araújo, Bruno César e Rodrigo. E para completar a nossa seleção, Rayane e Rafaela. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Domingo, mais cedo, 8h30 da manhã, Viver Sertanejo. Casa conectada, Eletrotrafo, fechadura digital Smartec inteligente, funciona com senha, impressão digital e aplicativo, só 10 de R$ 49,90 no cartão. Compre nas lojas e no site eletrotrafo.com.br. Dinâmica, a maior loja multi-itens da região. São 6.000 metros de loja, estacionamento próprio e uma equipe especializada para te proporcionar o melhor atendimento. Na Dinâmica você encontra tudo e economiza o tempo todo. Dinâmica, em Londrina e Cambé. Dia das Mães com 50% só na Ponto de Visão. Armação mais lentes digitais com 50% de desconto. Só quem fabrica pode oferecer essa vantagem. Dona de Mim. Leona e Sofia sentiram de cara uma afinidade. Vim avisar que você conseguiu. A Leona vai ser sua nova babá. Então o nome dela é Sofia. Pois é. A sua Sofia teria quase essa idade se tivesse viva. Stephanie, isso é uma coincidência, mas o que importa... Mas mexeu com você, Leona. E a festa de Filipa pode só piorar as dificuldades que tem no casamento com Abel. Achei que você ia gostar do meu uau. Você não conhece nem metade daquelas pessoas. Mas eu só queria me lembrar de como era antes, quando tudo era mais fácil, leve. Comportamento, você tá agindo como se fosse uma menina carente, mimada. Que é como você me trata. Hoje, Dona de Mim.
Agora são 6h10, Foz do Iguaçu, 15 graus, ainda no escuro, já amanhecendo. E as centrais de relacionamento da Sanepar não farão atendimentos presenciais hoje em todo o estado, nem em Foz e nem em uma outra cidade. A companhia informou que as equipes para atendimento em tempo real estão disponíveis e os serviços funcionam 24 horas por dia. A Sanepar ainda orienta que para facilitar esse atendimento é importante que o cliente tenha o número da matrícula do imóvel ou o CPF. Os serviços presenciais voltarão à normalidade a partir da segunda-feira. Pessoal, lá no nosso portal G1 Paraná tem todas as informações, os números para os atendimentos, é só você consultar. E esses números, inclusive, esse dado da sua matrícula, isso é tudo muito importante ter sempre em mão, porque quando acontecer um problema, você rapidamente consegue acionar a Sanepar. Sabe que eu estava processando aqui uma informação de uma conversa entre eu, Ana, e o nosso editor-chefe, o Leonardo, e faz sentido que é o assunto que a gente vai tratar agora. E eu não tinha parado, assim, para pensar. Porque ele falou assim, chegou aquela época do ano que a gente não sabe se a roupa tá gelada ou se ela tá molhada, né? Que é, isso tem muita influência a umidade do ar, né? O que a gente, esses amanheceres mais úmidos. E eu não tinha parado assim, né? É uma coisa simples, né? Mas eu não tinha parado realmente para trazer essa percepção, que é essa época. O outono tem algumas características muito marcantes, né? Por exemplo, amplitude térmica, essa umidade no amanhecer, a neblina, o nevoeiro que a gente vai mostrando por aqui, Ana. O outono é desafiador também para a nossa saúde, porque começamos o dia com temperaturas muito mais baixas do que as tardes. Então, se você sai com pouca roupa, com uma camiseta, alguma coisa de manga curta, você se coloca em risco diante dessa temperatura mais baixa, pode até ficar doente. O mesmo ocorre no período da tarde, quando está muito quente, você saiu com muita roupa, aí também ou você carrega tudo ou você fica lá passando calor, o que também é desagradável e não faz bem. Então, essa situação da amplitude térmica é desafiadora, sim, para a saúde e para essas situações corriqueiras. Lá em casa, a gente vira e mexe, tem essa dúvida. Tá seco ou somente está frio? Gelado, Ana Flávia Silva está aqui já na abertura. Seria a estação da moda cebola? Seria e é a estação da moda cebola. Inclusive, muita gente na capital tem esse costume, nas cidades mais frias, de dizer, né? Chegou a época da cebola. E para quem não conhece essa expressão, é porque usamos várias camadas de roupa para nos adequar aí ao frio da manhã, o da noite, ao calor da tarde. E assim vai, né? Quem trabalha no Bom Dia com frequência, né, Ana Flávia? Sabe bem o que é moda cebola. Sabe bem, viu, Ana? Não dá nem pra mostrar o tanto de camadas que eu tô aqui. Mas tem uma blusinha, outra blusinha, mais um cachecol, mais um casacão. Mas daqui umas 2h30, mais ou menos, eu já vou começar a tirar. Começo tirando o casaco, o cachecol. E aí não dá pra você usar aquela blusinha de pijama por baixo. Porque aí você vai ter que tirar o casaco de cima, daí fica com a blusa feia embaixo. Não dá, tem que usar a roupa boa já por baixo pra poder fazer essa troca, né? É bem isso que vocês falaram, essa moda cebola. E falando sobre a roupa tá gelada ou tá molhada, tem que recolher a roupa no período da tarde, né, Frigo? Porque daí tá sol, ela tá um pouquinho mais quentinha, aí você consegue ter um pouco dessa avaliação. E de fato a gente tá vivendo esse momento que é uma característica muito típica do outono, com uma alta amplitude térmica. Pra gente ter uma ideia, Curitiba hoje tá amanhecendo com temperatura aí na casa dos 11 graus, agora entre 7 e 8 da manhã geralmente esfria um pouquinho mais, a gente deve ficar aí perto dos 11 graus, mas à tarde a previsão é de chegar aos 24. Então a gente tem uma temperatura muito de inverno no começo do dia, no período da tarde aquela temperatura quase que de verão e aí à noite ali, a partir das 5 já começa um ventinho gelado, já começa a esfriar novamente e essa é uma característica bem típica dessa estação, mas que pode ocorrer esse fenômeno, né, em outros momentos do ano também. O meteorologista do CIMEPAR traz mais detalhes para a gente entender a respeito da amplitude térmica e explica, né, na prática o que significa isso. Vamos ouvir. Isso pode acontecer em qualquer época do ano, mas é mais frequente durante o outono e também durante o inverno. Nessas estações, nós temos a passagem mais recorrente de massas de ar de origem polar, que acabam inibindo a formação de nuvens. Então nós temos aí um amanhecer com temperaturas mais baixas e na ausência de nuvens as temperaturas acabam se elevando rapidamente, provocando aí uma diferença de temperatura ao longo do dia que pode chegar a 10 ou até mesmo 15 graus.
Agora, para o mês de maio, a expectativa, segundo o CIMEPAR, é que a gente tenha menos chuva, deve ser um mês bastante seco e com temperaturas um pouquinho acima da média. Mas a gente deve viver bastante dias como o de hoje, né? Com essa alta amplitude térmica, com manhãs e noites mais geladas e os dias mais quentes, o período do dia um pouquinho mais quente. Então, a gente já se prepara para isso ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, principalmente quem está aqui na capital, mas em todo o estado a gente pode ter essa situação se repetindo, né? A gente vai trazer mais detalhes na previsão do tempo e aí a dica é essa. Vai se encasacando, sim, antes de sair de casa, mas já sabendo que durante o dia vai ter que carregar um pouquinho dos casacos, até porque no fim do dia você vai colocar tudo de novo. Então, o importante é não passar nem frio nem calor, né? Mas está sempre adequado para até, inclusive, garantir a saúde. Ana Frigo. Ana, aproveitando, conta pra gente onde você está, porque como ainda está escuro na capital, a gente está apostando que é o Barigui, mas a gente não tem certeza. Não parece ter muito movimento, eu vejo lá atrás alguém passando na pista. Então, dá uma situada pra gente onde você está. E até contar se por aí tem gente já fazendo atividade, né? Tem, gente, que orgulho dessas pessoas. A gente está no Parque Barigui, sim, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar de outros assuntos, inclusive daqui também. E aí a gente veio porque é o nosso cartão postal e conversando com a editora mais cedo para decidir o lugar de onde a gente ia entrar, ela falou, vamos achar um amanhecer bonito? Falei, olha, um dos amanheceres mais bonitos, com certeza, que a gente sempre registra por aqui é no Parque Barigui, né? Daqui a pouquinho o sol começa a nascer e esse céu fica lindíssimo. E tem muita gente, viu, Frigo, fazendo atividade física desde cedinho. A gente chegou aqui, era umas 5h40 mais ou menos, e o pessoal correndo e passando o tempo todo aqui na pista, pessoal de bicicleta também, mesmo noite ainda, né? Nesse momento, em maio, a gente tem um amanhecer um pouquinho mais demorado e o pessoal já está fazendo atividade física, mesmo com friozinho, tá? Então o pessoal está se exercitando. Bom dia saudável, né? Tá aqui uma inspiração também para quem está em casa, estava pensando se vai sair fazer exercício ou não, pode vir que já tem bastante movimento por aqui e daqui para frente deve aumentar ainda mais, né? Conforme o sol vai chegando, mais gente vai se animando para vir fazer atividade também. Eu vou encorajar e desencorajar as pessoas. Primeiro, desencorajar agora. Fica no Bom Dia, até 8h30. Deixa para fazer depois, que o sol vai aparecer. Aí Bem depois lembrado. das 8h30 da manhã, vai lá. Daí eu tô encorajando lá a fazer atividade, Ana Flávia. A gente quer companhia, né, Frigo? Não vai tirar o pessoal daqui, Ana Flávia. Não vai ficar incentivando o pessoal a sair agora da frente da televisão, por favor. Ó, Ana, brincadeiras à parte. Tem cuidado, porque essas temperaturas geladas, elas requerem atenção para quem vai fazer atividade física agora, cedo. Então, assim, aquele aquecimento, alongamento antes, né? Não chega lá no parque e já vai correr. Você pode ter lesões aí mais sérias. Então, faça um aquecimento, aqueça o teu corpo antes, né? Ali, uns pulinhos, aquele alongamento que você já conhece. Cuidar da alimentação também, as roupas adequadas, fazer a hidratação, porque a tendência no inverno ou no outono, inverno, onde as temperaturas são mais baixas, é a gente reduzir o consumo de água. A gente quer o que é mais quente, né? As comidas mais quentes. Então a gente reduz. Quer dizer, eu. Mas tem mais gente que acaba reduzindo. Então tem que monitorar isso e se hidratar também. Certo? Daqui a pouco a gente volta a bater um papo ao vivo com a Ana Flávia. Obrigada, Ana Flávia. A gente volta a conversar sim, até porque você falou do amanhecer no Barigui. A gente vai mostrar esse belo amanhecer. Assim a gente espera, né? Que a gente consiga mostrar o nascer do sol na nossa capital também. Olha, gente, agora a gente vai trazer um assunto de Ponta Grossa, que a imagem por si só é muito revoltante. Ela é uma imagem que nos faz pensar sobre o papel de cada um que tem um animal mais perigoso, mais feroz, mais bravo mesmo dentro do seu quintal. Em Ponta Grossa, 2 coletores de lixo ficaram feridos durante o trabalho na cidade ao serem atacados por um pitbull que escapou da casa dele. E a Carla vai trazer informações para a gente. A gente já trouxe no início do Bom Dia que esse tutor pode responder, né? Ele tem responsabilidade sobre essa situação. Não é porque o seu cão fugiu que isso é um acaso. Precisa sim, a gente precisa falar de segurança e de responsabilidade também nesse caso, né, Carla? Mais uma vez, bem-vinda.
Obrigada, Ana. Ótimo dia a todos que nos acompanham. Sim, né? Foi feito um boletim de ocorrência aqui na delegacia da Polícia Civil de Ponta Grossa e esse tutor, como em outros casos também relacionados a mordidas de animais, os tutores podem sim ser responsabilizados tanto na esfera criminal quanto também na esfera civil, tá? Isso que nos conta a Polícia Civil de Ponta Grossa. Essa situação aconteceu na Vila Odete, no bairro de Olarias, aqui na cidade. Esses dois coletores estavam fazendo, né, o recolhimento dos lixos normalmente, um dia de trabalho comum, quando eles foram surpreendidos por esse pitbull. Esse pitbull estava no imóvel, na propriedade, né, em que ele mora, só que ele acabou escapou do portão e acabou primeiro atacando um coletor, mordendo as suas mãos, mas o coletor estava com uma luva anticortante, que é um IPI, né, um equipamento de segurança individual, aí por isso que os ferimentos não foram tão graves assim. E aí, na sequência, um segundo coletor vai tentar ajudar, né, esse colega, acaba tentando desvincular o cachorro ali desse trabalhador e ele é mordido também. Dessa vez ele levou uma mordida no antebraço. Essa mordida sim foi considerada um pouco mais grave. Na sequência o cachorro foi recolhido pelo proprietário, né, dentro do imóvel e os dois foram atendidos pelo SAMU. Foram encaminhados à UPA Santana aqui em Ponta Grossa e estão de atestado médico. Até segunda-feira estão fora das escalas de trabalho por causa dessa situação que aconteceu aqui em Ponta Grossa. Nós entramos em contato inclusive com o SIMEACO, que é o Sindicato dos Empregados da Limpeza Urbana na cidade. Eles nos passaram um dado bem preocupante. Por mês acontece de 8 até 10 acidentes de trabalho na limpeza urbana aqui de Ponta Grossa. Esses acidentes de trabalho, eles também acabam englobando outras situações, não só as mordidas, né, de cachorros, como também vidros cortados, né, que perfuram esses trabalhadores, ou também materiais hospitalares, como seringas e agulhas descartadas irregularmente. Então, eles pedem a colaboração e a conscientização da população. Esses dois rapazes passam bem, mas a situação poderia ter sido mais grave, né? Se esse homem não tivesse usando uma luva apropriada, poderia ter um ferimento um pouco mais grave nas suas mãos e nos seus dedos, enfim. Fica aqui a conscientização para que você, morador da cidade, que tem cachorro que é considerado mais bravo, mais feroz, mais agressivo, nos dias que passa a coleta, você sabe, né, quando passa a coleta aí na sua rua, você prenda esse cachorro temporariamente para que ele não possa, de alguma forma, né, apresentar perigo para esses trabalhadores. O SIMEACO Ponta Grossa disse ainda que está tomando todas as providências, tá, o suporte aos coletores, que os médicos do sindicato estão acompanhando os dois feridos e que reforça o uso extremamente necessário dos IPIs para essas pessoas. E aí, como eu disse, os tutores podem responder de forma civil ou criminalmente, né, porque deixar em liberdade ou confiar essa guarda à pessoa inexperiente ou não guardar com a devida cautela esses animais é uma contravenção penal que tem sanção sim, tá? Essa pessoa pode pegar até uma pena de prisão de 2 anos ou multa e também a apreensão do animal. Então, situações que podem acontecer mais graves, como foi essa, infelizmente, aqui em Ponta Grossa. Voltamos ao estúdio. Você viu a participação da Cagliari? Lembra que essa semana ela estava aqui no Bom Dia, bem cedo, mostrando o impacto de um acidente lá na região de Ponta Grossa, na 376? E teve uma imagem que eu fiz até um comentário com você que estava aqui com o Bom Dia, que mostrava um trânsito muito pesado, tinha muito caminhão. Por que eu estou puxando esse assunto? Porque pelas rodovias do nosso estado há muitos caminhões, né? Há muitos caminhoneiros. Tem essa rota importantíssima pelo nosso estado para chegar ao porto de Paranaguá. E pelas nossas rodovias, as concessionárias que administram, né, os pedágios instalaram algumas áreas de escape. E essas áreas têm sido usadas com uma certa frequência. Ontem, inclusive, vamos conversar com a Alessandra Amaral, que traz o detalhe para a gente dessa área de escape usada. E a gente avança na notícia, porque o Bom Dia foi entender quantos casos nós tivemos já este ano em uma das principais rodovias aqui do estado. Exato, Frigo, usada aí essa área de escape, essas áreas, né, por várias vezes ao longo deste ano de 2025, pensando que nós estamos ainda nos primeiros meses e o número já é alto, ou seja, né, esses veículos utilizando essas áreas. Ontem foi um caminhão na BR-376, ali
quilômetro 667 em Guaratuba, na pista sentido litoral. De acordo com a Arteris, a concessionária que administra esse trecho da BR-376, esse caminhão usou essa área de escape